acabamos imersos, né, nesse É um sistema único. nesse mundo. E uma coisa importante que a gente sempre precisa lembrar, eu sou de uma geração que, quando ainda criança, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. A nossa geração é a geração da ascensão da tecnologia. Sim. Hoje se tem inteligência artificial hoje já é capaz de fazer um filme ela sozinha. Você Sim. digita lá o que você quer e ela faz o filme sozinha. Cria atores, Sim. cria o Sim. enredo, cria as músicas, Sim. cria as imagens, tudo. Então a coisa deu um salto. Agora imaginem os nossos filhos. A geração que virá já com isso tudo montado, com isso tudo pronto. Imagina só. Mês de maio vai começar os estudos sobre a família. Exatamente. E vai ter uns assuntos muito interessantes para trazer de volta, buscar despertar nas famílias, principalmente as famílias cristãs, as que têm a responsabilidade de não fugirem, né? As famílias cristãs, o povo de Deus, que tem compromisso, responsabilidade de não fugir das verdades. Isso. O mundo está por conta. Agora, então esse resgate aí é fundamental. Então, você disse, as nossas futuras gerações, elas virão orientadas por quem? Qual caminho vão trilhar? Vai depender do caminho que os cristãos de hoje, que estão a gerar estes, como eles encaram, como eles entendem, como eles andam nesta verdade. Porque eles são os formadores desses que virão aí. Então essa é a preocupação. Aquela frase, muito né? grande. O jovem é a igreja do amanhã. O jovem é a igreja de hoje. Sim. Porque os jovens da igreja hoje são os pais da próxima geração. Sim. Então aquilo que nós aprendemos hoje vai ser a base para o que vem aí. Sim. Então os jovens de hoje, eles fazem parte da igreja, sim. Já são a igreja e fazem parte. Porque o que eles aprenderem hoje, o que eles construírem hoje, são aquilo que eles vão passar para a sua geração que vem. Então é preocupante, o meio cada vez vai ser mais hostilizado, sim. Mas quanto mais firmeza estiver nas verdades, você vai compreendendo o que é esse meio destrutivo que está aí, as pessoas vão fugindo dele, pela verdade. E uma coisa que nós temos que entender, nós que somos igreja, é que nós não vamos conseguir reverter o mundo. Não existe. O quadro, o sistema é esse, não, e ele vai continuar assim, ele vai só piorar mais. Não tem. E às vezes nós queremos fazer o caminho inverso. Em vez de nós nos adaptarmos para conseguirmos viver melhor, saber usar as ferramentas, conseguir viver em paz, não. Nós queremos mudar o mundo, trazendo ele para dentro da igreja. Então, esse caminho não dá certo. Nós temos que resgatar o que nós podemos, dentro da palavra de Deus. A igreja foi chamada para ser luz e sal da terra, né? Cumprir o seu papel, a sua missão. Aqueles que estão de lá têm que, uma vez informados da verdade, que é a igreja que tem a verdade, que tem que informar essa verdade, se quiserem se converter a ela, então saiam de lá e passam a ser igreja. Passam a ser igreja, e vão também ser luz. É esse processo, né? Agora, transformar, melhorar o mundo, tá lá, isso é utopia, isso é evangelho que Cristo não mandou pregar, né? Não mandou pregar. Toda a história bíblica mostra isso, né? O próprio José no Egito, o José não conseguiu mudar o sistema do Egito. Não tinha como mudar. Tanto que quando José morreu, o povo hebreu virou escravo. Sim. O Egito continuou sendo Egito. Sim. Por mais que um governador diferenciado, né, que foi José, sim. Porque foi agraciado por Deus a estar ali e ser quem foi, né, ser a pessoa que foi. Mas quando ele se foi, o próximo faraó que veio, esquece, não conhecia José, continuou sendo o mesmo. Tornou o povo escravo. O Egito não mudou por causa de José. Não. O povo que teve que ser liberto depois por Deus, né, através de Moisés. Aqui a sequência dos nossos tópicos, aqui nós temos logo depois o início aqui em Levítico, a questão do sacrifício pelo povo. E aqui é um ponto que nós vamos parar rapidinho, para depois a gente dar um salto para Jesus, que é o sacrifício perfeito. Quando fala aqui do sacrifício pelo povo, toda aquela sistemática, sempre se levar o melhor. O sacrifício exigia aquele animal o melhor que se tinha, né, dentro do rebanho. Aí eu linko de novo com Malaquias. Estavam levando animais doentes, cego, aleijado, o que estava quase morrendo, nós levava. Não se tinha mais o entendimento. O sacerdócio estava todo bagunçado, estava tudo fora de ordem. Sim. Mas aqui existe um significado muito importante para esse sacrifício aqui. Toda a sistemática ali, aquele cordeiro
ele morria em favor de alguém, só que ele não pagava por todos os pecados daquela pessoa. Ele pagava por um pecado específico, ou por um período, né, vamos dizer assim, de pecados até ali. Esse cordeiro, existia todo um processo de se estender a mão, né, sobre a oferta. O aceite. Aquele sentimento, aquela ideia de que se naquele ato estava passando os pecados da pessoa para o cordeiro, para aquele cordeiro pagar com sangue, com a vida, né? com a vida, com a sua vida, os pecados daquela pessoa. Só que ali na frente era necessário se repetir. Era necessário se repetir. E além disso tudo, mais uma vez, não era só o cumprir o ato. Era também necessário me arrepender. Sim. Eu tinha que me arrepender. Naquele ato sacrificial, eu passava, na tradição, né? Eu passava meus pecados para aquele cordeiro morria, o sacerdote fazia o restante do ritual. Então, naquele momento eu estava livre dos meus pecados, mas eu continuava pecando. E logo ali na frente eu precisava de novo. Outro cordeiro. Essa sistemática, o que o irmão entende, qual a lição que isso traz para nós hoje? É claro que, como nós já dissemos, né, o intuito da coisa é que tudo aponta para Jesus. Sim. O cordeiro, o último cordeiro, o cordeiro por todos, né? O cordeiro perfeito, que não precisa de repetição esse sacrifício. Mas esse sacrifício aqui de Levítico 16:15, o que o irmão entende? Qual a ideia aqui? Então, essa ação do cordeiro, né? A gente vê o animal perfeito aos olhos do homem, né? Então não podia ter mancha nenhuma, enfim, separado de um ano, todo aquele processo ali. Essa perfeição remete à pessoa de Cristo, evidentemente. E outro fato interessante é a inocência deste cordeiro, né? Só o inocente pode pagar para o outro. Exatamente. O cordeiro não morria por ele não tinha pecado. Nem podia ter, que não tinha lei para cordeiro. Não foi imputado lei para cordeiro. Se fizer isso, você peca, você morre. Não tinha. O cordeiro está debaixo da lei. Ele não estava debaixo da lei, então não tinha culpa de nada, é inocente. Mas a partir do momento que aceitava, o sacerdote lá entendia o cordeiro como apto, como eficaz para receber a culpa, aí aquele pecado cometido do transgressor, que ia se confessar, se arrependia de se confessar, aquele pecado ia para o cordeiro. Bom, se aquele pecado ia para o cordeiro, quem peca tem que morrer. Então o cordeiro ia morrer. Sem saber por quê nem para quem. Inocente. Não devia nada e morria. Então, cumprindo essa formalidade, o sujeito que pecou, que deveria morrer, não morria. A culpa transferida. Estava livre temporariamente, né? Aquele pecado estava livre. Aquele pecado não condenava ele mais. Mas só que daí um passo seguinte pecava de novo. Aí aquele outro pecado tinha que arranjar um jeito para ele também. Era outra formalidade a se cumprir. Então, a grandeza como Deus materializa as coisas, como falamos antes, né? Do ato da Páscoa, ele materializou um ato para que não esquecesse daquilo. Aí ele materializa também uma expiação de culpa. Ela poderia ser feita por pedir perdão a Deus por isso aqui. Tá. Poderia ter sido outra forma. Outra forma. Né? Talvez mais simples. Mais simples, mas não. Ele tratou de materializar, para visualizar tudo aquilo que está apontando para frente. Então, virá um também que não está debaixo da lei. Então ele não tem pecado. Sim. Se não está debaixo de lei, não tem pecado. Então esse tem condições também de destruir. Só que esse agora, né, depois você deve pontuar aí sobre essa diferença dele do outro, né? Mas olhando para aquele lá, a gente vemos então essa aí, como que Deus age. Coisa simples, mas o significado muito grande, né? Daquele inocente ali pagando a culpa. Isso. Porque se devesse algo, tinha que pagar por ele, não pelo outro. E talvez então, a ideia de Deus passar o filme na cabeça, né, daquele que ofertava o cordeiro, era para você estar morrendo. Sim, a morte ele está morrendo a sua morte. A partir do momento que o seu pecado foi para ele morre. Ele está morrendo a sua morte. O sangue dele tem que... Era para você estar morrendo. E é o mesmo significado de Jesus para nós hoje. Ele morreu, ele levou sobre si o nosso pecado, porque ele não tinha. Não tinha lei sobre ele. Tinha lei sobre que lei que regulava o Senhor Jesus? Se você fizer isso, está fora da lei. Mas o que ele fez? Aí ele entrou dentro da lei. Ele fez cumprir a lei aí dele. Ele entrou dentro da lei, assumiu forma humana. Ele tinha que nascer para assumir a forma humana. Ele assumiu a forma humana e cumpriu toda a lei. Bom, se ele cumpriu toda a lei, ele precisava de morrer? Ele não tinha culpa?
continua inocente. Sim. Porque quando você cumpre tudo que está proposto, se alguém for te punir, você vai dizer, peraí, você está me punindo? Como assim? Não errou em nada. Eu não errei. Eu cumpri o proposto. Sou inocente, cara. Eu puni como? Assim foi com Jesus. Não tinha lei sobre ele, mas ele entrou nela e cumpriu toda ela. Sim, mas como ele morreu então? Ele morreu, então eu continuo inocente. Cumpri toda a lei e continuo inocente. Mas eu aceito todas as culpas dos outros que são culpados. Aí joga sobre mim, agora eu tenho que morrer. Até porque, se Jesus tivesse pecado nele, Ora, ele só ia morrer pelo pecado dele. ele não ia pagar o dos outros, ele devia, só você deve ter que pagar a sua conta. Ele não teria poder, o sacrifício Pagar dele quando o outro. para pagar pela É humanidade verdade. toda. Mas é tudo representação daquele simbolismo do outro lado. Exatamente. Né? Só que lá era periódico, sazonal. Aconteceu um problema, resolvi, né? Soube. Mas esse não, esse agora é diferente, que é o próprio, ele é consciente, ele é inocente, mas ele que se oferece, ele cumpre tudo, a lei, e ele é autônomo. Ele é autônomo e capaz, né? Para poder assumir, eu vou assumir e vou pagar a conta. É fantástico, né? É interessante que todas essas determinações aqui dadas por Deus ao povo, logo após a saída do Egito, elas chegaram lá no tempo de Jesus. Sim. Passando de geração. Sim. É claro que... Toda atravessada. É claro que foi Deus, né, que Sim. fez com que não se perdesse. Sim. Chegou lá, mas estava tudo corrompido. Tudo corrompido. E interessante também quando nós analisamos a pregação do próprio Jesus, que muitos entendem que ele estava desfazendo aquilo que o próprio Deus tinha dado lá atrás. Mas não, é porque eles estavam fazendo errado. Tudo errado. Estava tudo corrompido. Sim. O que Jesus fez ali no seu curto ministério foi tentar restaurar, tentar não, né? Ele abriu a mente daqueles que deram ouvido, né, para que ele deixasse ali um remanescente que entendesse o que estava por acontecer, né? Foi necessário ele instituir ali os apóstolos, para que no seu morrer e ressuscitar ele deixasse alguém para avançar. Entender o processo. Entender, né? O processo. Ser bem instruído do processo para poder... E de fato eles só entenderam depois, né? Só entender depois. Só entenderam depois que aconteceu, Sim. Depois daquele susto da morte, mas depois Jesus se fez aparecer para eles e eles entenderam o processo. Sim. E se nós estamos aqui com esse entendimento é graças a eles também. Sim. Né?